Luiz. Luciano Rola, Grêmio TV. Análise desse confronto contra o Bragantino, um empate, onde o Grêmio começou bem, depois o Bragantino, né, saiu para o jogo também, parelhou. O Grêmio teve outras oportunidades. Aqui você viu esse primeiro empate em casa, o Grêmio que segue ainda invicto, isso é um bom presságio dentro dos domínios. O Grêmio, claro, que até poderia ter saído com a vitória, mas como é que você analisa esse primeiro empate em casa? Um jogo extremamente complicado por todas as incidências do jogo. Realmente nós entramos bem no jogo, conseguimos pressionar alto, ganhar bolas alto, conseguimos atacar, conseguimos manter-nos equilibrados, mas houve ali a meio da primeira parte, o Bragantino veio, como diz, veio para o jogo, começou a querer assumir o jogo, mas nós conseguimos responder, nessa fase ainda conseguimos responder. Depois, mais tarde, a segunda parte, já não tivemos grande capacidade, quando nós quisemos ir mais para a frente, as unidades que nós teríamos e temos dentro do plantel para o fazer não estavam disponíveis, não sendo desculpa, não tivemos a capacidade, a par de uma incapacidade física que nós mostramos e debilidade física ao longo do jogo na segunda parte. Mostrou debilidades da nossa parte e insuficiência para aguentarmos o ritmo do jogo. O adversário foi colocando jogadores para a frente, nós gostaríamos de ter equilibrado o jogo de outra forma, não o conseguimos. Boa noite, Luiz. Aqui à sua direita. Ainda, parabéns pelo título gaúcho, não tínhamos nos falado ainda, parabéns pelo título gaúcho. José Alberto, Rádio Gaúcha. Você falou aí da questão física. Até onde foi o determinante para o resultado, para o desempenho do Grêmio? A questão física e onde foi determinante algumas coisas técnico-táticas que você tenha visto? E ainda na questão física, as tuas trocas, elas foram todas determinadas por questões físicas? Sim, os jogadores, foi pela avaliação que nós fomos fazendo dos jogadores ao longo do jogo. Claramente havia mais jogadores por onde mexer, que também não estavam nas suas melhores condições, mas eu acho que eu não quero também aportar muito aquilo que é o resultado do jogo só às questões físicas. Nós tivemos dificuldades em ter jogo, mesmo na fase de meio da segunda parte, em que ainda não era tão evidente essa dificuldade, o adversário criou-nos algum problema. Nós não conseguimos matar o jogo como deveríamos ter feito e como tivemos hipóteses para o fazer numa ou noutra situação, e deixámos sempre que o resultado... o jogo levou sempre 1-0 na maior parte da partida do jogo, e isso fez com que o adversário sempre cavalgasse em cima do 1-0 na procura daquilo que era o empate para o Bragantino. A partir do momento que eles atingem um igual, a equipa deles já está montada num esquema muito ofensivo e eu já, em função das alterações, já não tinha hipótese de fazer o retrocesso. E aí, claramente, era o momento de aguentar, até porque tínhamos um ou outro jogador em claras dificuldades físicas, caso de Noriega e caso do Gustavo. O Gustavo acabou mesmo por... O jogo acabou e com o Gustavo totalmente limitado, e isso criou-nos muitas dificuldades. Não há dúvida que o jogo, se olharmos para o resultado, um igual não era o que queríamos, claramente, queríamos mais ganhar o jogo, mas dentro daquilo que foi o jogo, não posso dizer que o resultado não foi justo. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Israel Melo, Rádio Grenal. Em relação ao time que ganhou o Campeonato Gaúcho no último domingo contra o Internacional, as duas novidades foram Nardoni e Gabriel Meck. Eu gostaria que tu falasse das atuações dos dois, tanto coletivamente quanto individualmente, se foram de acordo com o que tu pediu para eles. Obrigado. O Gabriel Meck é um jogador que pode jogar por dentro, na posição 10, e pode jogar por fora. Hoje tivemos um por dentro nessa posição de um jogador, um meia, que jogasse à frente daquilo que foi o posicionamento do Noriega, e para essas posições colocámos o Monsalve e o Nardoni. O Nardoni ainda muito à procura do seu posicionamento em função daquilo que é o meio-campo e as dinâmicas da equipa, ainda muito colado ao corredor, não com tanto jogo interior como nós gostaríamos de ter tido, mas deu o melhor dele e saiu totalmente esgotado. O Meck é um jogador de explosões, é um jogador de momentos, é um jogador que foi ao longo do jogo, sendo o Meck que costuma ser. Ainda não é um jogador totalmente estável em termos daquilo que é o jogo e da sua prestação no jogo, e foi, em determinado momento, acusou aquilo que foi o peso do jogo em termos de desgaste físico. Mas
estou satisfeito com aquilo que o MEC fez, embora há alguma inconstância, mas ele deu tudo dele e trabalhou muito, e isso é o que fica do jogo, com alguns bons momentos dele. Luiz, aqui Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de 2 jogadores do mesmo setor, de meio campo. Me chamou muito a atenção que no primeiro tempo o senhor, a todo momento, passou orientações específicas ao Monsalve, chamando ele à beira do campo. O que o senhor está pedindo ao Monsalve dentro do setor de meio campo e também a respeito do Arthur, que foi ausência hoje e também será sendo ausência para os próximos jogos? Lhe gera uma preocupação este desfalque do Arthur na mecânica do meio campo? Um jogador como o Arthur sente sempre a falta dele, porque é um jogador que marca ritmos, descobre espaços, na variação de corredor, é um jogador extremamente perspicaz nesse dar sequência àquilo que é o jogo e o jogo quer. Portanto, são vocês que o dizem, não sou só eu. Vocês dizem que o Arthur tem sido um dos bons jogadores do Grêmio ao longo da temporada. Portanto, dizer que ele não fazia falta, acho que não o posso dizer, não o posso fazer. É realmente um jogador de grande qualidade. Quanto ao Monsalve, o Monsalve era o ajuste, porque o Monsalve estava a jogar numa posição em que nós queríamos que ele encontrasse aquilo que era o entre-linhas, entre a linha média do Bragantino e a sua linha defensiva. E esse posicionamento, muitas vezes, ele estava a jogar à frente e debaixo daquilo que era o visionamento dos 4 homens da linha de 4, da linha média. O que ele estava a pedir constantemente era que ele jogasse mais no entre-linhas para ser descoberto, para depois servir a frente de ataque, para não ficar tão à vista dos médios de marcação. E era isso. Professor, boa noite. O senhor falou que não queria só falar das questões físicas para o jogo de hoje, né? Além delas. O Grêmio sai na frente e em alguma das suas respostas você diz que não conseguiu matar o jogo em certo momento, quando inclusive até criou oportunidades para isso. No segundo tempo o jogo mudou pela reação do adversário. E você promove uma troca, ainda com o Grêmio ganhando, que é a saída do Monsalve e entra o Dodi. A ideia ali naquele momento era qual? E antes ali, o que faltou para poder matar esse jogo, né? Tínhamos claramente perdido aquilo que era a nossa presença no meio. E a capacidade de reter a bola. Nós não tivemos essa capacidade. O Dodi normalmente é um jogador que retém mais bola na circulação, que descobre um pouco mais, um jogador que temporiza mais o jogo. O Monsalve, quando a bola chega, o Monsalve dispara. Já tínhamos o enamorado a disparar, já tínhamos o MEC também a andar, o Monsalve a andar. E quando o jogo andava dessa forma, já não tínhamos capacidade de repor como tínhamos tido. Repunhamos o enamorado, repunhamos o MEC, repunhamos o Monsalve. Deixámos de ter essa capacidade. Então tivemos que equilibrar um pouco mais, porque também já tínhamos na curva descendente o Nardoni. O Nardoni já não estava a ser capaz de preencher o espaço que lhe era entregue no meio campo, no momento defensivo. Então foi a forma como nós encontramos para equilibrar um pouco, porque tendo o Monsalve desgastado e o Nardoni desgastado, tínhamos o Noriega também a entrar num momento difícil dele. Então era a forma de dar alguma energia ao meio. Tínhamos hipóteses ou do Tiago ou do Riquelme na posição 10 ou do Dodi. E optámos pelo Dodi, um jogador mais experiente, em que naquele momento do jogo poderia emprestar à equipa um maior equilíbrio. Olá, Gisele Kimpel. Depois do título gaúcho, acho que tanto torcedor, todo mundo tinha a expectativa de ver um bom jogo. E também não só pelo que o Grêmio fez no Grenal, mas também contra o Atlético Mineiro. Enfim, o Grêmio estava tendo ali um padrão bem interessante. E aí eu te pergunto, tu falaste em algumas coletivas sobre que o Grêmio ainda tinha muito que crescer, né, muito a acontecer, né? Então, e aí hoje a gente está aqui, né, colocando dados, né, 35% de posse de bola no segundo tempo. Mas eu te pergunto, Luiz, o que tu ainda consegue encontrar hoje de positivo que tu consiga dizer para nós que se teve algum crescimento ainda num jogo difícil como hoje, ou se só aprendizado mesmo? Eu não tenho dúvida alguma que nós estamos numa temporada muito difícil para nós e de grande complexidade. E esconder isso é esconder aquilo, e uma época muito perigosa. E esconder isso é esconder o óbvio. É óbvio que uma entrada de muitos jogadores na equipa e a saída de muitos jogadores na equipa são alterações muito fortes, e a promoção de muitos jogadores jovens à equipa A
é algo que vai necessitar e claramente necessita tempo. E por isso eu digo sempre que é uma época e uma temporada muito perigosa e de grande complexidade. O que hoje sai de positivo do jogo foi aquilo que eu disse aos jogadores, foi a grande união que eles tiveram, a entrega total do esforço que fizeram sair deles de forma dentro do campo, saíram esgotados por se entregarem totalmente ao jogo. E quando nós nos entregamos totalmente, embora muitas vezes não da melhor forma, porque com o cansaço retira-nos claramente a consciência e retira-nos a capacidade de decidir bem. E não decidimos bem ao longo da segunda parte, em muitos momentos não decidimos bem. E o adversário foi-nos sempre ponto de dificuldades e nós não conseguimos dar resposta às dificuldades que o adversário nos estava a pôr. Isso gera um crescimento. Saber sofrer é algo que a equipa tem de saber em determinados momentos da época. E hoje eles saíram debaixo de um grande sofrimento de campo, porque primeiro não conseguiram o resultado que queriam, que era a vitória, não conseguiram matar o jogo em determinados momentos e penalizaram-se eles próprios de não o conseguirem. Mas isso é aquilo que acontece às equipas que realmente estão num momento como a nossa, num momento de construir algo que possa integrar os mais jovens, construir algo que possam receber os que estão a chegar. Isso é tremendamente difícil. Luiz, aqui, Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic, canal Diogo Rossi Repórter. Hoje tinha uma ausência muito importante, né, do Arthur, mas o senhor já tem uma ideia do que vai ser o meio-campo daqui para frente? Se vai jogar com 3 volantes ou ainda vai seguir com a figura de um camisa 10 com a chegada do Nardoni, do Léo Pérez e Bright White também retornando, que poderia fazer essa função? Nós sentimos uma estabilização da equipa quando decidimos, depois de alguns jogos com 2 volantes, colocar um único volante. E a equipa sentiu-se sempre mais equilibrada, sentiu-se mais com um melhor desenho em campo, sentiu-se melhor no ataque, sentiu-se melhor no momento defensivo e ela... nesses momentos em que jogámos com esse equilíbrio, jogámos com jogadores como o Mac, como o Monsalve, como o William, juntamente com o Arthur, e jogaram como meias e com outro meia. Jogaram com o Arthur como meia, o Mac como meia, o Arthur como meia, o Monsalve como meia. E a equipa andou sempre bem. Senti a equipa equilibrada, a equipa estável, os jogadores confortáveis. Portanto, nós não podemos mudar em função do vento. Acreditamos que o caminho tem que ser esse. E os jogadores estão a percorrer um caminho para se ajustarem a tudo aquilo que nós queremos. Alguns de forma mais confortável, outros mais desconfortável, mas temos que seguir um caminho em que todos se sintam bem. Não é para um se sentir bem e hipotecarmos aquilo que é o jogo da equipa. Luiz, boa noite aqui. Marco Souza, repórter do Jornal Zé Dora. Queria questionar ao senhor como é que vai se navegar nesse momento difícil, né? O Grêmio decidiu o campeonato no domingo, à noite, hoje voltou a campo, segunda-feira já tem uma viagem para Chapecó, depois tem outra partida até a data FIFA. É uma sequência de jogos com um período em que teve momentos muito decisivos, com 2 Grenais assim enfrentados, e agora partidas importantes pelo Brasileirão também. Como navegar esse momento de tentar recuperar os jogadores com ausências que vão fatalmente começar a acontecer, como é o caso do Arthur, outros jogadores podem se machucar, a integração do Nardoni, a integração também do Bright White, eventualmente. Como é que se navega esse momento para tentar sair, pelo menos chegar até a data FIFA, quando vai ter um tempo para poder recuperar melhor os atletas e trabalhar esses ingressos na partida? É exatamente por isso que eu lhe disse há pouco que é uma temporada muito perigosa e muito difícil. Por tudo isso que acabou de dizer. Vamos jogar na segunda-feira e depois temos mais 3 dias, depois temos 2, depois temos o jogo passado 2 e todos têm que dar uma resposta positiva. Vamos recuperá-los fisicamente, vamos traçar objetivos que são sempre de vitória nos jogos que nós vamos abordar, mas claramente são momentos difíceis para a nossa equipa enquanto ela não estabiliza. Tenho muita confiança neles, tenho muita confiança no trabalho que eles desenvolvem. Agora, a nossa principal preocupação até ao próximo jogo em Chapecó é claramente a recuperar os jogadores fisicamente, perceber aqueles que não podem ir a jogo, daqueles jogadores que estão fora, como o William, como o TT, como o Amazu,
tentar colocá-los dentro para esse jogo, sabendo que o Arthur não pode, sabemos que devemos a partida perder o Gustavo e montar uma equipa a partir daí. Uma equipa não só para um jogo, mas uma equipa para vários jogos. Boa noite, Mister. Edu Andriotti, Rádio Pachola. Mister, nas suas entrevistas, principalmente uma entrevista que o senhor deu ao Futuri, o senhor disse que a formação do seu time passa muito por conhecer as características do clube que o senhor está e também as características dos jogadores. Tendo visto esse trabalho, essa ideia que o senhor tem de implementar no seu trabalho, em meio a uma temporada sem pré-temporada, em que estágio tu vê hoje esse teu trabalho? Tu acha que ainda está num processo de formação ou tu já consegue chegar na parte de aperfeiçoamento? Obrigado. Eu acho que a equipa está num processo de formação, claramente, e ao mesmo tempo aperfeiçoar as coisas que vão estando bem. O nosso momento defensivo é algo que requer ainda muito trabalho, muita coordenação. Temos muitos momentos ao longo do jogo em que temos muitas deficiências defensivas. No nível ofensivo, as coisas, quando nós estamos bem coordenados e com aqueles jogadores que normalmente estão disponíveis para jogo, nós hoje, eu não queria quando eu coloco o Caio por incapacidade do MEC, eu sabia que o Caio não tem uma coordenação ofensiva juntamente com a equipa capaz de emprestar ao jogo aquilo que o jogo estava a pedir naquele momento nesse aspecto do momento defensivo refinado. Sabia que o Caio é um jogador explosivo, consegue fazer bem o acompanhamento, sabia que ele ia fazer bem o acompanhamento do lateral, sabia que ele ia fazer bem aquilo que era o fecho nas costas do Marlon, mas também sabia que no momento ofensivo ia ter uma ou outra dificuldade, embora sabendo que ele poderia, naquilo que era o ganho de espaços, conseguir servir bem na área, como serviu bem na área. Não foi nada surpreendente aquilo que foi a prestação dele. Mas claramente estamos num processo de formação e essa formação hoje, enquanto de aperfeiçoamento, hoje, enquanto equipa, não pode ser feita da melhor forma por a ausência de vários jogadores que são decisivos nesse aperfeiçoamento. Mas estamos num processo de construção. Sim, estamos num processo de formação ainda. E iremos estar. Tudo bem, mister? Boa noite. Bruno Abichecker, Rádio Imortal. O senhor hoje, além da questão física dos jogadores, já citada aqui na entrevista, perdeu o Arthur por lesão, o Amuso, o William e o TT, por diversas razões. Qual foi o tamanho dessa dificuldade de não contar com esses jogadores e ter que usar atletas, por exemplo, o Caio Paulista, que há um mês praticamente não entrava em campo? A dificuldade de entrar e de planejar a equipe com certos jogadores, mas por virose, por lesão do Arthur, não poder contar com eles para o jogo de hoje e acabar não tendo tantas oportunidades ofensivas, principalmente no segundo tempo. Eu acho que foi bem evidente a reposição. Já vos disse que a nossa equipa vive muito daquilo que são os pontas e normalmente nós repomos pontas ao longo do jogo. E não estou a dizer que o Caio e o Roger não são os pontas que não poderão, mais o Caio que não poderá fazer aquela posição, ele já a fez, não tem claramente um perfil ideal para fazer, mas era a solução que tínhamos para repor aquilo que foram os problemas com o MEC. O Roger é um menino que ainda está na sua fase de crescimento, ainda está no momento muito inicial. Portanto, ao faltarem... vamos fazer um exercício. Se eu tivesse exatamente a mesma equipa, eu repondo para dentro o TT, repondo o Amuzu e repondo num cansaço do meio campo, repondo o Arthur. Aquilo que claramente estes jogadores reporiam de forma diferente que os outros pelas características que têm. Mas o futebol não é isto que eu estou a dizer. O futebol não é aquilo que queríamos, o futebol é aquilo que é. E aquilo que foram para dentro do campo os jogadores que deram o máximo que eles tinham para dar. Debaixo de muita dificuldade, mas fizemos um jogo muito aquém daquilo que nós pensávamos fazer. Nós pensámos que o jogo andaria como andaram os primeiros 20 minutos. Pensámos sinceramente que o jogo andaria naquele registro. A equipa adversária a desferir ataques rápidos e nós a conseguimos contrapor e a conseguimos também ir para cima deles.
E essa falta desses jogadores fez sentir, mas não foi por aí só que nós não ganhamos o jogo. Luiz, aqui, Lucas Pelar, Bagé TV. A gente vinha acompanhando o Grêmio com uma sequência da mesma base de time, né? Hoje com o Nardoni entrando no lugar do Arthur e o Mac no lugar do Amuso, mas sempre os mesmos jogadores. E agora o Grêmio enfrenta, com essa partida, 4 jogos de forma seguida, quarto domingo a gente pode dizer, não essas datas especificamente. Gera uma ideia fazer trocas no time visando o jogo contra a Chapecoense, ou a partir de hoje, da questão física dos atletas, o senhor começa a repensar essa situação para terem trocas no jogo da próxima segunda-feira? Enquanto os jogos forem de 3 em 3 dias, as coisas ainda se vão aguentando em termos físicos. Quando os jogos passam a ter só um intervalo de 2 dias, aí põem-se questões mais complexas. O jogador consegue recuperar em 3 dias, consegue recuperar para o jogo, não de uma forma ideal, mas de uma forma aceitável. Agora, de 2 em 2 dias, como nós vamos ter depois na parte final, antes da paragem FIFA, como nós vamos ter, aí já vai ser uma complexidade maior. Acho que aí não há... quando nós queremos jogar com os mesmos jogadores, 2 jogos com um intervalo de 2 dias, terão que ser jogadores que só jogam e fazem a recuperação, que não fazem nada mais, nem sequer o lado estratégico do jogo o poderão fazer em campo. Não têm capacidade para isso. Mas é o calendário que nós temos. Eu sei que era mais fácil fazer uma construção em que tivéssemos todos os jogadores de um determinado nível já atingido e com uma determinada faixa etária. Seria mais fácil. Mas a realidade do Grêmio não é essa, o projeto do Grêmio não é esse. O projeto do Grêmio é olhar para a sua academia, como nós sempre dissemos, e vamos olhar para a academia. Agora, não podemos, debaixo de um resultado menos conseguido, desconfiar da academia. Não, vamos olhar para ela e vamos continuar a olhar para ela. É o projeto do Grêmio, é este. É este, temos que o entender, é este. Não é? Pode-se fugir dele. Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Reapresentação amanhã às 10h30 no CT. Boa noite.